Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar o assunto validação com JavaScript. Primeiramente, o que é validação? Pessoal, validação é quando a gente trata os dados aqui de um formulário antes de fazer o envio, né? Por quê? De que forma, né? A gente vai verificar se os campos estão preenchidos de forma adequada, né? Então, por exemplo, se os campos obrigatórios estão preenchidos, se o e-mail está no formato adequado, se a senha está no tamanho adequado. Então, a gente trata esses campos, né? Esses dados preenchidos antes de enviar, né? Para não enviar dados inconsistentes, dados, faltando dados. Então, a validação ela é usada para isso, tá? Existe uma forma de a gente fazer a validação através do HTML, de forma bem simples, né? E aí ele consegue tratar os e-mails de formato correto, os campos requeridos. Aí ele coloca um balãozinho aqui nos campos que não estão com a formatação adequada, né? Não estão com a validação adequada, né? Mas muitas vezes você vai precisar fazer uma validação mais customizada, uma validação diferenciada, né? Vai precisar fazer alguma verificação mais específica e às vezes você vai querer exibir os erros, os avisos de forma mais específica, então você vai ter que fazer com JavaScript. Então, por isso eu vou demonstrar aqui um pouquinho, como que seria, né? A gente poderia pensar uma validação com JavaScript, né? Para isso eu tenho aqui um formulário com esses dois campos, né? Usuário e senha. Porém, pessoal, eu coloquei aqui, ó, na frente de cada campo aqui, a gente não está vendo nesse momento, mas tem uma tag spam. Tem uma tag spam aqui na frente do campo do usuário, uma tag spam na frente do campo senha, e tem uma tag spam aqui também, ó, nessa região vazia, entre o título aqui da minha página e o início do formulário. Tem uma tag spam aqui, tá? Por quê? Eu vou apresentar as mensagens de validação nessas tags, né? Então, nesse espacinho que está aqui depois do usuário, depois da senha e aqui em cima no formulário, né? Então, como que eu vou fazer a validação? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu queira cadastrar aqui meu usuário e senha, mas eu vou enviar tudo vazio. O que vai acontecer? Está errado, né? Eu preciso preencher esses campos. Então, eu dou uma mensagem aqui, esse campo está vazio, né? Então, vamos ver aqui quais regras de validação que eu criei. Então, está aqui meu formulário, né? Aqui o primeiro input, aqui o segundo input. Então, logo aqui no início do formulário tem um spam aqui que está vazio e tem aqui um spam também depois do usuário e um spam aqui depois da senha, né? Que é exatamente aqui, ó, onde apareceu essa primeira mensagem que foi um spam que está na frente do usuário, né? Eu chamei esses spam que está aqui na frente do usuário, ó, de usuário, né? Que é o erro do usuário. E eu chamei, né? Eu dei o ID para ele, né? E o spam que está na frente da senha, eu dei o ID de e-senha, né? Como que está funcionando a minha validação, né? Quando eu clico no botão, ele está chamando a minha função valida, né? E aí eu criei essa função valida aqui nesse arquivo à parte. E essa função está acessando aqui os valores preenchidos no campo de usuário e senha, armazenando aqui nessa variável usuário e senha, e está fazendo alguns testes aqui para verificar se esses meus dados então estão consistentes antes de fazer esse envio, né? Então, primeiro ele verifica se o usuário está vazio. Se tiver vazio, ele apresenta que o usuário está vazio, né? E mantém o campo da senha, de erro de senha, né? Então, ele mantém aqui ele apresenta a mensagem vazia no campo de erro de usuário, né? Que é o spam que aparece aqui na frente, né? Ele mostra a mensagem vazio. E o campo de erro de senha, que é o spam que fica aqui na frente da senha, ele mantém vazio, né? Agora, se eu preencho aqui um usuário, né? E tento submeter, o que ele vai fazer? Agora o usuário aqui, ele não entrou mais aqui nessa condição de usuário vazio, né? Então ele entrou agora na condição da senha vazia. Então ele deixa aqui a mensagem de erro de usuário vazia, né? Então agora ele não apresenta nada aqui na frente do campo do usuário, mas agora ele apresenta a mensagem vazio no campo de erro de senha, né? No spam, né? Que apresenta as mensagens de erro de senha, né? Agora, se eu preencher aqui a senha, né? 1, 2, 3, né? E tentar, ó. Agora ele não vai cair aqui nem nesse primeiro if, nem no segundo if, mas vai cair aqui nesse terceiro if que está verificando se a senha é muito pequena, né? Se a senha for menor que 6 dígitos, ele vai apresentar aqui no mesmo campo de erro de senha, ele vai apresentar a mensagem senha muito curta, né? E aí, só por fim, quando eu preencho aqui uma senha maior, né? E clico em enviar, aí ele então valida meus dados. Eu preenchi os dois campos e coloquei a senha com o tamanho adequado, né? Então, o formulário está validado, né? Que seria, ele caiu aqui então no meu else, aí eu zerei aqui as mensagens de erro, né?
do campo usuário e do campo senha, né? E no campo mensagem, que é o campo que eu tinha, que é o spam que eu tinha deixado aqui nessa região, né? Nessa região mais vazia aqui, eu apresentei então a mensagem de formulário validado, né? Eu atribuí essa mensagem de formulário validado como conteúdo interno do spam que eu tinha deixado aqui, ó, nessa região, tá? Então esse é um exemplo bem simples aqui de como a gente poderia pensar uma validação aí com o JavaScript, tá? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos, pessoal. Até mais.